Oi gente, tudo bom? Meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vinda ao vídeo de hoje. Há pouquíssimo tempo, a Kika Falcão deixou um comentário no nosso Telegram pedindo para que eu contasse um pouco mais sobre a minha história com a lei da atração, meus desafios, as coisas que eu co-criei, porque segundo ela, inspiraria as outras pessoas. Eu acredito que ela tem toda a razão, né? Porque se eu consigo, você também consegue. Como a minha história é um pouco extensa e eu às vezes falo um pouquinho demais, talvez, dependendo de quanto tempo esse vídeo aqui levar, eu vou dividir em partes, tá? Parte 1, parte 2, parte 3. E aí eu vou colocar no finalzinho do título, parte 1, parte 2, parte 3. Se eu perceber que dá pra colocar tudo num vídeo só, aí não vai ter nenhuma parte, vai ser só um vídeo. Tá bom? Mas antes da gente iniciar o assunto de hoje, já peço aí seu voto de confiança, clica no botãozinho gostei embaixo, também já se inscreva nesse canal, faça parte dessa grande família, clicando, né, no botãozinho vermelho. E se você quer receber todos os vídeos, todas as notificações de vídeos novos aqui desse canal, clica aí no sininho aí embaixo e também vai na descrição, lá tem links pro Telegram. Aí tem um link pro canal onde eu vou mandar pessoalmente uma notificação para o seu celular avisando sempre que sair um vídeo novo, e também tem um link para o nosso grupo no Telegram para conversar sobre lei da atração. Vocês vão ser todos muito bem-vindos ou muito bem-vindas, tá bom? Eu gostei particularmente da ideia, né, de fazer esse vídeo, até porque é interessante para mim, né, como registro. Muitas vezes as coisas vão acontecendo e se a gente não traz a memória, a gente acaba se esquecendo do quão abençoados nós somos. Eu separei algumas coisas assim que eu fui criando e que eu fui lembrando, né, para compartilhar com vocês. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, mas eu fui pontuando e eu quero trazer para vocês aqui o máximo de informações que eu puder, tá bom? A lei da atração entrou na minha vida, eu fiquei sabendo, né, eu conheci a lei da atração já há muitos anos. Eu fiz os cálculos e o segredo saiu, parece que em 2007, né, o lançamento. E na época eu tinha 19. Na minha cabeça eu tinha ainda menos idade, mas devia ter uns 19, 20 anos, não sei. E eu conheci o documentário O Segredo através da minha querida tia Renata. Um beijo, tia, ela tá sempre por aqui, inclusive. E na época eu me lembro dela falando, né, pra minha mãe, ela toda animada. Ela tinha até um grau de visualizações, ela falando, não, Lucinha, que é o nome da minha mãe, né? Assiste, não sei o que. E eu lembro dela toda animada falando. Só que na época eu não tinha noção do que era isso, eu não tinha, sabe, aquela coisa, não me despertou nada. Eu lembro da situação, mas eu não me aprofundei, eu nem sabia do que se tratava e segui a vida. Alguns anos depois, mais à frente, eu tive um relacionamento, o relacionamento não deu certo, né, a gente ficou junto há alguns anos aí, e a gente não deu, aliás, deu certo durante o tempo que ficou, né, e acabou terminando, tudo bem. Na época em que eu terminei esse relacionamento, eu pensei, quer saber do mais? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um caderno, que é esse daqui, que eu mostrei inclusive em um dos vídeos anteriores, em uma técnica que se chama Eu Recebi aqui no canal, né? E aí eu peguei esse caderninho, um caderno super simples, isso foi em 2014, olha aqui, aqui em 2014, meu caderno de metas, eu chamava de metas. E aí eu pensei, quer saber do mais? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou listar aqui todas as coisas que eu não faria se eu tivesse no meu relacionamento, né, que tinha passado, e que me tirem da zona de conforto. Eu queria coisas novas. Eu falei, quer saber? O que eu não faria antes? Pular de paraquedas. Eu jamais passaria pela minha cabeça pular de paraquedas, porque, né, medo de altura. Fui lá e coloquei, listei, pular de paraquedas. Entrar numa oficina de teatro, outra coisa que, poxa, eu me sentia muito tímida. Antes, né, desse caderno aqui, jamais passaria pela minha cabeça pular de paraquedas, né? Jamais tinha passado pela minha cabeça pular de paraquedas, porque tinha medo. Beleza, anotei aqui. E assim eu fui anotando. Fiz uma lista, assim, ó. Ainda deixo, ó, aqui. Aqui.
Eu fui listando aqui várias coisas e depois disso, olha só, eu coloquei ainda um espaço, porque assim, além das coisas que me tirariam da zona de conforto, eu também coloquei coisas que me fariam bem. Por exemplo, tomar um banho de chuva, plantar uma árvore, coisas nesse sentido. Essa era a ideia nessa época aqui. Mal sabia eu que já era uma técnica de mentalização, né, de cocriação, porque trouxe várias coisas para minha realidade. E aí, sempre que eu realizava alguma coisa, eu riscava ali como resolvido e eu tinha um espaço aqui, eu tenho um espaço aqui nesse caderno, onde eu colocava detalhes sobre como tinha sido resolvido e quando que eu tinha realizado aquilo que eu queria, né? Na época, depois que eu terminei o relacionamento, o que aconteceu? Tem um vídeo aqui nesse canal onde eu compartilho com vocês 3 bolsas que eu recebi. Uma delas eu ganhei assim no sorteio, que foi uma de modelagem, que eu pude escolher entre desenho e modelagem. A outra foi que o dono da escola me mandou e a outra foi um que me disseram que eu tinha ganhado a bolsa, mas no final das contas não era bem uma bolsa, sabe? Eu fui lá e meio rolo assim. Mas, resumindo tudo, foram 2 bolsas que eu ganhei. Foi tudo na mesma época, olha só. E teve um detalhe. Eu vou deixar os links, gente, onde eu detalho, tá? Todas essas informações, toda essa cocriação, por exemplo, porque é uma história meio longa. Se eu for contar aqui com detalhes, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Aí vai ser 3 anos para terminar de contar aqui os meus relatos. Mas, resumidamente, eu queria muito estudar numa escola de desenho, né? Eu sou ilustradora e também designer formada, né, em design gráfico. E eu sonhava muito em estudar numa determinada escola de desenho. Todos os anos eu prestava para uma determinada bolsa ali na escola, que é a escola Quanta Academia de Artes. Só que eu até então não tinha conseguido. Eu trabalhava como freelancer, como ilustradora freelancer, depois que eu me formei. E eu peguei naquele ano, eu sempre testava para desenho. Naquele ano eu falei, quer saber? Como eu não consigo para desenho, eu vou colocar pintura. E aí eu coloquei ali um textinho, né, uma dedicatória, explicando que todo ano, para eles analisarem com carinho. Falei que eu sempre, que tudo que eu tinha aprendido tinha sido por mim mesma e tudo mais. Aí beleza. Depois de algum tempo saiu o resultado da bolsa. Eu não estava entre os eleitos, né? Eu lembro que ainda pensei, né? Nossa, alguém podia desistir para eu conseguir aí a vaga. Só que o que aconteceu? Um tempo depois, eu recebi um e-mail do dono da escola que tinha me dado, além das bolsas ali pros bolsistas, eu tinha ganhado uma bolsa de estudo extra, só que ele falava o seguinte, olha, ao invés da bolsa de pintura, nós vamos te dar uma bolsa de desenho, que tananana, era exatamente a bolsa que eu queria desde o princípio, que nos anos anteriores eu queria aquela bolsa de desenho. Em relação ali à bolsa de estudos, né, que eu ganhei e que eu comento com vocês que na hora eu não tinha sido selecionada ali, não apareceu meu nome na listagem. O que acontece? Apesar do meu nome não estar na lista, eu não desanimei. Eu percebo isso muito nos depoimentos do pessoal, né? O pessoal comenta muito, Jé, eu queria ir para tal show e não deu certo, e eu tentei, soltei e funcionou. Eu percebo isso muito também nas minhas manifestações, nas minhas cocriações. Naquele momento em que eu quero algo que não dá certo, eu não desanimo, sabe? Mas eu solto. Vocês conseguem entender? A bolsa eu não tinha conseguido naquele momento do jeito que eu queria, mas eu soltei, deixei e falei, no ano que vem eu tento de novo. Aí, pra ver como o universo é maravilhoso, né? Um tempo depois eu recebi eu tava num casamento da filha de uma amiga da minha mãe, e aí eu recebi uma ligação.
E aí me falaram, né, olha, tudo bem, aqui é da escola XYZ e você ganha uma bolsa. Na hora eu falei, nossa, outra bolsa? Como assim? E aí eu fui lá, né, eu fui lá na escola, só que no final das contas, sabe aquilo que eles fazem você colocar uma entrada e no final das contas não é bem aquilo, enfim, acabou que não deu certo. Beleza, pouco tempo depois recebo outra ligação, olha só, outra ligação de uma outra escola que eu queria muito estudar, que é a escola do Rick Fernandes Studios, né, do Rick. E alguns anos antes, na época da faculdade, quando eu estava estudando, né, antes de me formar, eu entrei em contato com ele pedindo informações para estudar, só que na ocasião não tinha sido possível. Anos depois, eu fui em um evento de design, coloquei meu nome, sabe aqueles eventos que tem feira, que passam milhares de pessoas ali? Então, eles estavam lá, eu coloquei meu nome, perfeito! Fui sorteada, olha só, dentre todas as milhões de pessoas eu fui sorteada. E isso foi, gente, um espaço tão curto de tempo, as 3 bolsas. Na hora em que me ligaram e falaram, olha, você viu no Facebook que você ganhou? Na hora eu falei, uai, tem certeza? Outra bolsa? Eu fiquei meio com o pé atrás, porque a bolsa anterior não tinha dado certo. Mas não, gente, eu ganhei essas 3 bolsas, vamos dizer assim, né? Eu acredito que a minha alegria de ter manifestado a primeira bolsa foi tão grande que eu acabei atraindo outras bolsas sequencialmente, né? Bom, galera, acabamos de chegar da Pixel Show, foi um sucesso. Obrigado a todos que passaram lá no stand. Quem participou da promoção tá aqui. Vamos começar a sortear. Opa, caiu, mas vamos pôr de volta. Tá aqui, sem marmelo, pra todo mundo ver como é que é o negócio. Põe aqui de novo. Vamos dar uma mexida, ó. Uma mexidinha, caiu mais 2, vamos lá, vamos pôr de volta, caiu mais um, tipo Bozo, vamos jogar pra cima, vamos pegar de novo, vamos colocar aqui. Agora a Renata vai sortear um aqui. Vamos lá, hein? Sorte. O primeiro nome vai ter a opção de escolher, hein? Tá? Vamos lá, vai lá, Rê, pega aí. Lembrando que os cursos vão pra galera de São Paulo e quem puder fazer, sendo da região também, tá? Vamos lá, Rê. Primeiro curso. Em tempo real, hein? Sem sacanagem, vamos lá. Primeiro curso, Carapicuíba, São Paulo, vai. Carapicuíba, São Paulo. Jéssica M. Guedes. Mostra aí. Jéssica, mostra só o nominho. Jéssica M. Guedes. Carapicuíba. Jéssica, você vai ter a opção de escolher o curso. Ou vai ser o Insight, ou vai ser o Pandora Pro. O Insight começa em janeiro, o Pandora Pro em março, tá? Você vai ser a primeira a escolher. Vamos para a segunda opção agora, que vai ser o outro curso. Eu esqueci de comentar o seguinte, e se vocês forem ver o insert, né, a imagem o vídeo que eu coloquei do sorteio, eu tive a opção ainda por cima de escolher entre o curso de modelagem e ilustração. Se a ordem tivesse sido inversa e o Rick tivesse, por exemplo, dito, você quer escolher desenho ou modelagem, e eu tivesse escolhido a bolsa de desenho ao invés da de modelagem e depois ganhado o curso, né, de desenho, eu teria 2 bolsas de desenho ao invés de uma de modelagem e outra de desenho, entende? Então isso foi também muito incrível, porque tudo aconteceu de forma perfeita e até a ordem das bolsas foi, assim, o ideal para mim. Nesse outro vídeo eu explico melhor como que funcionou as coisas, tá? Que acredite se quiser, eu tô passando meio por cima. Mas enfim, isso aconteceu depois que eu terminei meu relacionamento, ganhei essas bolsas, fiz esses cursos, e aí depois eu resolvi fazer esse caderno aqui, e nesse caderno aqui, o que eu tinha anotado? Que eu entraria numa oficina de teatro. Perfeito! E aí eu entrei no Google e comecei a pesquisar por escolas de teatro, com oficinas de teatro, sabe? E eu queria muito estudar numa escola de teatro, mas eu não sabia onde eu iria estudar. E naquele momento, o que aconteceu? Foi um pouco antes de eu parar de trabalhar como freelancer. Eu trabalhava como freelancer, como eu disse, como designer, né, ilustradora. Infelizmente, naquela época, eu não estava conseguindo manter as finanças. Por quê? Tinha mês que eu conseguia clientes e tinha meses que não. Então, naquela época, eu não conseguia manter ali aquela, né,
pra me manter mesmo. E aí eu peguei e pensei, quando eu receber o dinheiro de uma ilustração que eu tinha feito em determinado dia, eu vou pegar e pagar aqui a entrada na oficina de teatro que eu tinha encontrado ali no Google, certo? Perfeito. Pensei com os meus botões, soltei. Nisso, um tempo depois, no mesmo dia, mais tarde, eu lembro que eu estava na oficina, né, que eu fiz ali de trabalho, onde eu trabalhava, que era a garagem que eu transformei em uma oficina para eu trabalhar. E aí eu entrei no Facebook e comecei a rolar. Rolei. E uma determinada mensagem me chamou a atenção, uma determinada postagem. Era um rapaz que eu nunca tinha visto, assim, não lembro como eu adicionei ele. Eu não lembro de ter visto nenhuma outra postagem dele anteriormente. Mas ele dizia algo mais ou menos assim: nossa, tô muito feliz porque eu comecei aqui hoje meu curso de teatro e não sei o que, de graça. Enfim, ele estava muito contente e ele estava escrevendo sobre como ele estava contente por estudar numa escola de teatro, né, numa oficina de teatro. Na hora que eu vi aquilo, me bateu aquilo, sabe? Tipo, como assim, né? De graça ainda? Eu lembro que eu peguei na hora, na cara de pau, né? Porque eu, na verdade, nem lembrava como eu tinha. Eu deduzi, como ele também é formado em design gráfico, dava pra ver, eu deduzi que eu tivesse adicionado ele na época da faculdade. Só pode. Só que aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Falei: oi, tudo bem, fulano? Olha, eu tô pensando em entrar numa oficina, você... Aí ele pegou e me contou que estavam abrindo lá, que tinham aberto vagas, uma oficina de teatro que era totalmente gratuita. Me explicou tudo bonitinho. E bom, resumidamente, eu comecei a estudar lá, né? Eu entrei nessa oficina de teatro. Nós que trabalhamos com marketing digital, a gente sabe que tem anúncios, por exemplo. Se eu digito oficina de teatro no Google, é muito comum que, entrando no Facebook, por exemplo, apareça ali uma propaganda de oficina de teatro, porque está linkado à minha palavra-chave. Só que nesse caso em específico não tem nada a ver, porque foi um comentário aleatório. Ele estava feliz e ele compartilhou só, sabe, escreveu ali. Então não tinha nada a ver com propaganda, nada nesse sentido. E se você for ver, eu já tinha atraído eu entrei em ação, entrei no fluxo do universo e eu acabei atraindo aquela oficina de teatro. Outra coisa que estava aqui no meu livro é que eu queria encontrar um grande amor. E olha só, adivinha? Encontrei também o meu amorzinho, a Radivioura. Conheci lá, né? Ele tinha acabado de receber ali, vamos dizer, uma promoção, né? Subir ali pra ensinar, porque as pessoas parece que ficavam um ano, né, na oficina de teatro. E aí, aprendendo, e aí quem se destacava começava a ensinar. E ele era uma daquelas pessoas que tinha acabado de virar ali para ensinar. Enfim, aí a gente começou a namorar naquela época, né, um tempo depois. E aí estamos até hoje, né, somos casados hoje em dia. Então, olha só, segunda coisa aqui do meu caderno. Uma coisa também que aconteceu nesse mesmo ano, nessa mesma época, é que eu escrevi aqui no meu caderno que eu queria participar de um livro, eu queria escrever um livro. Eu sou ilustradora, como eu disse, né, apesar de hoje em dia não atuar muito com ilustração, eu sempre amei ilustrar e eu sempre tive uma vontade muito grande de participar de algum livro, sabe? De desenhar e ver minhas ilustrações ou escrever um livro. E naquela época eu coloquei aqui no meu caderno que eu queria participar de um livro, que eu queria, na verdade, escrever um livro. E foi muito interessante porque logo depois eu recebi um convite. Eu tinha uma página na época que se chamava Tiras da Jeff.
E lá eu colocava tirinhas minhas, ilustrações que era a minha pessoa, a minha personagem que eu tinha criado, que era a Gé. E aí eu postava também no Facebook. E nisso eu tinha contato com várias ilustradoras maravilhosas. E naquela época, naquele mesmo ano em que eu coloquei na lista, eu fui chamada, assim, de surpresa, para participar desse projeto maravilhoso que eu vou mostrar para vocês agora. Peraí. Olha só, eu fui buscar aqui, são 2 livros chamados Mulheres nos Quadrinhos. Olha que lindo. E eu achei muito incrível, né? São várias mulheres ilustradoras que participavam aqui desse projeto. E eu fui uma das ilustradoras convidada a participar. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui, ó, tem aqui a minha Jéssica Guedes. E aí foram 2 livros, foi daqueles projetos em que você coloca, né, no site, no Catarse, e aí, conseguindo um montante, transforma em livro, né, desenvolve o livro e as pessoas recebem com vários brindes e tudo mais. Então foi outra manifestação desse livro aqui que eu acabei atraindo aí pra minha realidade, porque realmente eu escrevi porque eu sabia que eu queria. Só que eu não esperava que eu fosse ser chamada para esse projeto maravilhoso e foi assim muito, muito gostoso. Foi uma época muito legal. No caso de escrever um livro, né, que eu comentei com vocês, o que se passa? Eu, durante muitos anos, como eu comentei, eu ilustrava e desde pequenininha, se vocês forem ver, eu tenho vários livros que eu fazia desenhando eu mesma, né? Ainda encapava e tudo mais. Então, assim, eu já estava, desde criança, me imaginando realizando aquilo, me visualizando, né? Visualizando a concretização daquilo. Então, por mais que eu escrever um livro, porque realmente houve uma época na minha vida em que eu adorava, ficava lá escrevendo contos e tudo mais. Uma época não, né? Boa parte da minha vida eu sempre gostei muito de desenhar, criar histórias escritas ou ilustradas. Eu cansei de me imaginar escrevendo um livro e publicando ele. Então eu também, de forma intuitiva, fiz essa